No primeiro livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículos 50 e 51, conhecemos que Abner era filho de Ner, que era irmão de Quis, pai de Saul. Portanto, Abner era primo de Saul. É interessante conhecer a linhagem dele para compreendermos os acontecimentos da época e como tudo isso interferiu na sua vida. Você já deve ter notado que quando alguém de uma família recebe um cargo no governo, os familiares mais próximos são beneficiados de alguma maneira, ainda mais se esta posição for de um rei. No caso de Abner, como primo do rei, se tornou general e um importante militar no reino de Saul. É claro que ele era alguém hábil e de confiança, porque ele deveria estar sempre próximo às necessidades do rei e do seu reinado. Abner ficou conhecido na Bíblia por ter tido uma participação importante, tanto nos eventos relacionados ao reinado do primeiro rei de Israel, como também no estabelecimento do reinado de Davi. Durante o reinado de Saul, Abner desfrutou de grande influência em Israel. Ele liderou o exército israelita em várias campanhas militares bem-sucedidas, que possibilitaram a expansão do reino de Israel ao sul e ao oeste. Inclusive, foi em uma das campanhas militares contra os filisteus que Abner apresentou o jovem Davi ao rei Saul, 1 Samuel 17 versos 55 e 58. Quando o ódio invejoso de Saul se inflamou contra Davi, Abner liderou as tropas que perseguiram Davi. Nesse tempo parece que Abner serviu como guarda-costas de Saul. Num episódio muito conhecido, Davi conseguiu se aproximar de Saul, enquanto ele dormia e pegou a lança e o jarro de água, que estavam perto da cabeça dele. Naquela ocasião Abner e seus soldados estavam dormindo ao redor de Saul, e por isso logo em seguida, ele foi repreendido por Davi, que o cobrou de falhar na proteção do rei. 1 Samuel 26 versos 5 ao 16. Quando Saul foi morto depois de uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente tratou de colocar Esbocete, filho de Saul, sob o trono de Israel, em lugar de seu pai. 2 Samuel 2 versos 8 ao 10. Com exceção da tribo de Judá, todas as outras tribos de Israel inicialmente reconheceram Esbocete como rei. Porém, naquele tempo o apoio à casa de Davi era crescente. Na verdade, Davi já era reconhecido como rei em Hebrom pela tribo de Judá, e houve um grande conflito entre os apoiadores de Esbocete e os apoiadores de Davi. Nesse conflito, o exército de Esbocete, liderado por Abner, acabou derrotado em Gibeon. 2 Samuel 2 e 14 versos 32. Ao fugir, Abner foi perseguido por Azael, irmão de Joabe, comandante das tropas de Davi. Abner se esforçou para não fazer dano a Azael, mas Azael insistiu no combate. Então, em autodefesa, Abner matou Azael com uma lança. 2 Samuel 2 versos 18 ao 23. Abner ficou muito poderoso em Israel depois da morte de Saul. Ele exercia uma influência muito grande entre as tribos israelitas. Então, num dado momento, Esbocete acusou Abner de ter se relacionado com Rispa, que era uma concubina real. Com essa acusação, Esbocete insinuou que Abner estava conspirando para se apoderar do trono de Israel quando se relacionou com Rispa. 2 Samuel 3, verso 7. Veja também 1 Reis 2, versos 13 ao 25. Abner não aceitou ter sua fidelidade questionada, e decidiu realmente apoiar Davi como rei sobre uma nação unificada. Então Abner agiu como um pacificador e negociador diante das tribos de Israel, e fez com que todas elas reconhecessem Davi como rei. Davi elogiou Abner por seus esforços e fidelidade. Dessa forma, Abner teve uma participação decisiva para a retirada definitiva da casa de Saul do trono de Israel, para o ajuntamento das tribos de Israel, sob um reino unificado, e para o estabelecimento da dinastia de Davi. A vida de Abner chegou ao fim quando Joabe, o comandante das tropas de Davi, o matou de forma traiçoeira. Isso aconteceu quando Joabe voltou de uma incursão. Ele ficou sabendo que Abner tinha sido bem recebido por Davi em Hebrom, e tentou fazer com que Davi desconfiasse de suas verdadeiras intenções. Ele alegou que Abner estava tentando enganar Davi. Então Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, fazendo com que ele retornasse a Hebrom, sem que Davi soubesse. Ao voltar a Hebrom, Abner foi levado por Joabe para uma conversa particular. Foi nessa ocasião que Joabe o matou de forma traiçoeira, com o objetivo de vingar o sangue de Azael, seu irmão. Alguns estudiosos acreditam que além do sentimento de vingança,
Era possível que Joabe também estivesse tomado de inveja contra Abner, ao considerar que talvez ele pudesse tomar o seu lugar. Quando o rei Davi soube da morte de Abner, ele lamentou profundamente. Ele deu a Abner um funeral digno de realeza em Israel. Davi também amaldiçoou o assassino, afirmando que o Senhor traria juízo àquele crime, segundo Samuel 3 versos 39. Os israelitas também acompanharam Davi e lamentaram muito a perda de Abner. Após essas referências, Abner é mencionado na Bíblia apenas em duas outras passagens bíblicas: 1 Crônicas 26 versos 26 ao 28. 1 Crônicas 27 versos 21. Ele contribuiu generosamente para o futuro templo em Jerusalém, e seu bom caráter foi revelado na forma como ele relutou em fazer mal a Azael. Além disso, ele serviu como um dos instrumentos que Deus usou para estabelecer as bênçãos pactuais, através da dinastia de Davi em Israel. Se você gosta de conteúdo como esse, te convido você a se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Que Deus vos abençoe.